aí galera, bem-vindos ao canal Estudando Engenharia. Neste vídeo eu vou resolver 3 listas de exercícios. São exercícios que têm como objetivo encontrar as reações de apoio. A primeira lista é de vigas, a segunda lista é de pórticos e a terceira lista é de grelha. Eu vou deixar também o meu e-mail e Instagram na descrição do vídeo. Caso vocês se interessem, eu posso estar enviando a lista para vocês e, dependendo, eu também posso estar tirando algumas dúvidas. Bom, a primeira lista é essa que está na tela e eu vou resolver a questão número 4. E para começar a resolver a questão, eu aconselho sempre a refazer o desenho. Mais para frente, quando estiver acostumado, aí já consegue fazer de um modo mais direto. Mas de início é fundamental aprender isso muito bem. Aprender os conceitos de como encontrar essas reações. Futuramente vai conseguindo visualizar a estrutura de um modo mais fácil. E então essas etapas de ficar desenhando aí já podem ser deixadas de lado. E acaba que a gente muitas vezes só escreve as equações, algumas vezes nem isso, só na calculadora mesmo a gente vai e apenas anota os valores das reações. Então aqui eu refiz o desenho, coloca todas as cargas, todas as incógnitas, as rótulas, se tiver mais de uma ou só uma, os comprimentos, e depois de feito isso, de ter refeito o desenho, a gente vai analisar ele para ver onde que é possível partir a viga, onde que é mais fácil para a gente começar a encontrar as reações. Então, como a gente já sabe que não é possível encontrar essas reações de uma forma direta, vamos dividir a viga e sempre nós vamos fazer isso onde tem uma rótula. Então, dividindo e colocando as reações onde que tinha a rótula, então vai ficar desse modo. Aqui também eu já decompus essa força para facilitar os cálculos. E mais uma coisa aqui, que quando é uma carga distribuída, multiplicamos esse valor aqui, no caso, 6 metros, pelo comprimento e colocamos a carga no centroide da forma que está essa carga. No caso aqui, como é formado por um retângulo, essa força aqui multiplicado por 2 vai dar 12 kN e ela vai ficar justamente no meio. Ou seja, isso aqui tem 2, um para cá e um para cá. Como aqui temos esse triângulo, para encontrar onde devemos colocar essa carga, concentrar a carga, nós temos que fazer isso. Pegar a partir do zero e pegar esse comprimento aqui. E esse comprimento, a carga ela vai ficar 2/3 partindo do zero. Nesse caso aqui, como temos 2 metros nesse comprimento, então vai ficar 1,34 para cá e 0,66 para o outro lado. E como eu disse, no caso do retângulo, é só dividir no meio. Depois que você analisa a viga, a gente tem que sempre começar pelo lado que temos menos incógnitas. Nesse caso aqui, seria a primeira parte da viga. Isso porque quando a gente for fazer a somatória de momento, a gente já vai conseguir encontrar a reação que estamos procurando de uma forma direta. Escolhendo o lado que tem mais de uma incógnita, acaba que tem que fazer sistemas, então vai ficando mais complicado o exercício. A gente escolhe um ponto da viga, geralmente eu escolho onde tem uma rótula, já que ela está na extremidade, aí fica mais fácil de visualizar as distâncias. Então o que precisamos fazer é a somatória de momento nesse ponto. Pegamos cada valor ou incógnita que aparece, multiplicamos pela distância até o ponto. No caso, se o exercício tiver algum momento, esse momento ele é só somado na equação, ele não é multiplicado pela distância.
Então a equação ficaria assim. Lembrando que a rotação que a força faz em torno desse ponto, se for no sentido horário, vai ficar negativo, e se for no sentido anti-horário, positivo. Então aqui teremos 4 vezes 3 metros, menos RB vezes 2 metros, mais 6 vezes 0,66 metros. E como esse valor tem que ser igual, essa somatória tem que ser igual a zero, RBY vai ser 8 kN. Sempre represente com essa seta aqui para baixo ou para cima, que aí evita de ficar colocando o sinal negativo quando, por exemplo, essa força aqui tiver o sentido para baixo. Bom, encontrando o RBY, como nós temos apenas mais uma incógnita em Y é só fazer a somatória de todas as cargas verticais e encontramos o valor para outra reação, que seria o RCY. Neste caso, seria menos 4, mais 8, menos 6, mais RCY. Para esse valor ser zero, então RCY teria que ser 2 kN. E como aqui só tem uma força horizontal, que é esse 3 kN, o RCX, consequentemente, vai ser 3 kN. Depois de encontrar os valores das reações da rótula, quando for fazer a outra parte da viga, a gente costuma sempre escolher um ponto onde tem mais incógnitas. Neste caso, seria em E. Pode ser feito em D também, mas, como eu disse, eu acho mais fácil escolher ou numa extremidade ou onde tem uma rótula. Fazendo, então, a somatória em E, o esquema que vamos utilizar é o mesmo anterior. Vamos pegar 2 kN vezes 2 metros, mais 12 kN vezes 1 metro, menos RDY vezes 0,8 metros. E vamos chegar ao valor de 20 kN para RDY. Então aqui eu arbitrei o sentido da reação corretamente. Eu esqueci de falar, não pode esquecer de inverter o sentido quando pegar as forças que estavam na rótula, na outra parte da rótula, e passar para o outro lado. Então aqui estava esse 3 kN, na outra parte estava para o lado esquerdo, aqui está para o lado direito. E o 2 kN na outra parte estava com sentido para cima e aqui vem com sentido para baixo. Fazendo a somatória das forças verticais, vamos achar menos 6 kN. Ou seja, nesse caso, eu coloquei a reação em E com o sentido contrário. Então, esse sinal ele significa isso, o valor não vai mudar. Porém, esse sentido aqui teria que ser para baixo. Nesse resultado aqui também, eu coloquei aqui a seta indicando. Esse sinal aqui, ele acaba que fica sendo desnecessário na resposta. Para o REX, como temos apenas esse 3 kN, o valor então de REX será também 3 kN com sentido para a esquerda. Finalizado, a viga ficaria desta forma. Não é necessário representá-la de novo, o exercício só pede para encontrar as reações. Só que eu resolvi refazer ela aqui apenas para ficar visualmente melhor para entender. Aqui eu já inverti o sentido, por isso eu não coloco o valor negativo aqui na força. Então, fechando esse exercício, é isso aí. Essa é a segunda lista de exercício que eu vou resolver. Na verdade, vou resolver só um exercício.
que será essa questão número 3. É uma lista de pórticos e pede a mesma coisa, que é encontrar as reações. Lembrando que aqui em D temos uma rótula e aqui também em E temos uma outra rótula. Refazendo o pórtico, vamos analisar onde podemos separar cada parte desse pórtico, no caso, onde tem as rótulas. Depois que analisarmos aqui, vamos fazer o desenho de cada parte, colocar tudo que pertence a cada um desses elementos e mais as novas incógnitas, que são as reações que aparecem nas rótulas. Depois é só começar a analisar onde podemos começar a encontrar as reações de uma maneira mais fácil. Nesse caso, qualquer uma dessas barras horizontais serviria para começar a fazer o exercício. Bom, agora aqui é como se fosse uma viga. O esquema para resolver é o mesmo como se a gente estivesse resolvendo a viga do exercício anterior. A gente escolhe um ponto e começa a fazer a somatória das forças nesse ponto. Aqui eu escolhi em D, mas poderia ser em A também, já que esse RDX aqui, ele não entraria nessa somatória, de modo que ele não possui um braço de alavanca para fazer um giro em torno de A. Então ficaria assim. Para não ficar repetitivo e nem prolongando demais o vídeo, eu já vou ir colocando as respostas direto. Depois que encontrar o RHY, é só fazer a somatória das forças verticais para encontrar RDY e depois para RDX. Agora fazendo a segunda barra que estava na horizontal. Escolhe um ponto, faz a somatória nesse ponto. Aqui foi feita a somatória em E para encontrar o RBY. O restante vai ficando tranquilo de encontrar. Nesse caso aqui, acaba que a somatória, para REY, ela deu 0. Então ela pode ser até retirada daqui do desenho. O RX vai ser o mesmo valor desse 8 kN aqui, quando ele foi decomposto, só que com o sentido contrário. Como pode perceber, os exercícios eles são muito repetitivos, eles vão ficando muito assim nessa sequência para ficar encontrando as reações. Então ele vai ficando mais tranquilo com o tempo. Na etapa final, para finalizar o pórtico, como não vai ter dois lugares possuindo incógnitas, agora só vai ter incógnita no ponto C, basta fazer a somatória das forças que têm a mesma direção das reações que queremos encontrar. As horizontais para encontrar RCX e as verticais para encontrar RCY. Tendo todas as reações horizontais e verticais, em qualquer ponto que você escolher, seria possível de encontrar o momento no engaste. Neste caso aqui, eu coloquei aqui mesmo no ponto C. Só relembrando, aqui a diferença para os anteriores seria esse momento que entra na fórmula. Esse MC ele entra apenas com o valor dele mesmo, independente do lugar que ele estivesse, ele não ia ser multiplicado por nenhuma distância. E qualquer dúvida em relação a isso, pega e faz a somatória para encontrar o momento, por exemplo, no ponto E, que aí você vai ver que ele vai ficar, o resultado teria que ser o mesmo. Então, aqui chegamos ao valor de 2 kN vezes metro. Como eu coloquei o sentido aqui dele contrário, que eu tinha arbitrado no início, ele aqui ficaria negativo, porém, como eu já coloquei a direção correta representando aqui, então eu não coloquei ele com sinal negativo. Para terminar, eu vou resolver um exercício de grelha. O exercício será esse número 1 aqui. Para fechar esse vídeo.
Bom, assim como nos exercícios anteriores, a primeira coisa é fazer o desenho. Só que nesse caso vai ter uma coisa diferente, que é considerar o peso da estrutura, que antes não tinha. Então foi dado o perfil, as dimensões desse perfil, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a área da seção transversal. Foi dado a massa específica também no exercício e a gravidade que vamos utilizar é 10. Lembrando que sempre temos que colocar todas as unidades iguais. Então aqui eu já passei para metros, aqui também eu já converti para metros. E depois, para achar o peso de cada barra, basta pegar a área, multiplicar pela massa específica do aço, pela gravidade e pelo comprimento de cada elemento. O esquema para encontrar as reações é o mesmo, portanto, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Só uma explicação rápida aqui, onde as barras superiores elas se apoiam, é onde eu chamei de R1 e R2. E temos que encontrar primeiro essas reações para depois a gente conseguir encontrar as reações da grelha. Então, cada uma das barras superior faz uma força concentrada na barra inferior. Por isso que aqui está esse R2 que veio dessa barra e o R3 veio da outra barra que eu não coloquei aqui. Então, pessoal, é isso aí. Valeu, até a próxima.